São 3 horas e 53 minutos. CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife. Soluções financeiras para você crescer. Economia e Negócios com Écio Costa. Boa tarde, Écio, tudo bem? Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes da CBN. Tudo ótimo. Vamos falar aí do PIB do Brasil, caiu aí 0,1%. Isso, Dani, era a expectativa aí da semana com relação à divulgação desse dado, né, que a gente tem com um certo atraso, porque isso ainda é referente ao terceiro trimestre, então é um retrato do que aconteceu nesses meses, né, de julho, agosto e setembro. E vale lembrar que esse era o auge da crise hídrica. Por que é que eu estou falando isso? Porque a queda que a gente teve de 0,1% no terceiro trimestre repercute diretamente uma queda muito forte do setor agrícola, na realidade agropecuário, mas principalmente na parte agrícola, de 8% nesse período. Tá? Então a gente está vendo aí que a crise hídrica foi a principal responsável para que o PIB tivesse apresentado essa queda de 8%. Só para você ter uma ideia, café teve uma queda de 22,4%, algodão 17,5%, milho 16%, laranja 13,8%, cana 7,6%. Né? E todos esses itens, isso na comparação anual, né, comparando com o mesmo trimestre do ano anterior, porque os produtos agrícolas eles têm sazonalidade, então você não pode comparar com o trimestre imediatamente anterior, tem que olhar com o mesmo período do ano anterior. E esses itens todos, eles são muito importantes para o agronegócio brasileiro. Tanto é que quando você vai olhar na parte das exportações, a gente também teve uma queda, né, significativa de 9,8% das exportações brasileiras nesse trimestre. Né? Ou seja, o agronegócio ele teve uma queda na sua produção significativa e também impactou as exportações. Então, quando somou... Diga. Não, pode completar. Então, quando somou tudo isso, apesar da gente ter visto uma recuperação importante do setor de serviços no período, foi uma recuperação de um crescimento de 1,1%, não foi suficiente, né, para contrabalancear essa queda do agronegócio. Né? Vale lembrar que o setor de serviços, ele tradicionalmente representa algo em torno de 75% do PIB. E o agronegócio, 5%. Mas o agronegócio, o setor agrícola, ele vem aumentando e no ano de 2020 ele ficou em quase 7% do PIB. Esse ano deve ficar ainda mais elevado porque justamente a indústria está mais ou menos sem crescer, no 0 a 0, e o setor de serviços sofreu muito ao longo do ano e só agora que começa a se recuperar. Então, o peso no PIB de 2021 do setor agropecuário vai ser ainda maior. E aí, com uma queda significativa como essa, puxou toda a economia para baixo. No quarto trimestre, é possível que isso continue, porque as preocupações com a crise hídrica ainda continuam. Houve uma recuperação das chuvas, mas o setor agrícola não é aquele negócio do dia para a noite, né, que você gira a chave e volta a funcionar. Tá? Então, verdade. Assim, é algo que está... se você não tem a indústria puxando, né, porque a renda do trabalhador está mais baixa, porque o desemprego está caindo, mas ainda está no patamar elevado, que a taxa de juros está subindo, fazendo com que os produtos industrializados que são financiados, eles também estão sendo menos consumidos, porque o financiamento está ficando mais caro. Tem o setor de serviços, que é algo positivo, que vem reabrindo, né? Você tem um turismo bastante forte, você tem o comércio se reanimando, essas festas de fim de ano ajudam aí no quarto trimestre, né? Então, o setor de serviços pode ser o grande salvador para que a gente saia da condição de recessão técnica, né, que são 2 trimestres seguidos, e volte a crescer nesse quarto trimestre, para tentar fechar o ano com aquela previsão que eu até comentei ontem, né, da OCDE, de um crescimento de 5%, e de analistas aqui do mercado doméstico, do mercado financeiro brasileiro, que falam aí um pouco abaixo dos 5%. Tá? Então, essa é a expectativa aí para o último trimestre.
E só para complementar o que você falou, a questão da vacinação, né, Écio, contra a Covid-19. Quanto mais vai avançando, mais os serviços vão flexibilizando e a gente consegue, acho que, sair mais disso, né? Isso, a gente viveu aí esse pesadelo de curto prazo aí com o Ômicron, né, que na sexta-feira derrubou os mercados. Ao longo da semana, muitas controvérsias, né, uns dizendo que é para se preocupar, outros que não. Hoje você tem aí a PEC dos precatórios que foi aprovada e tem também declarações importantes dizendo que as vacinas cobrem, de certa forma, essa nova variante. Então, o mercado está bastante animado, subindo hoje. Inclusive, é importante dizer que saiu o resultado do PIB mostrando um resultado negativo passado, né, de um trimestre lá atrás, que não necessariamente tem a ver com o que está acontecendo na Bolsa hoje. A Bolsa hoje está olhando muito para frente, né, o que vai acontecer lá na frente. Então, não necessariamente um repercute o outro. Já uma notícia como essa, de uma nova variante ou de novos fechamentos da economia, aí sim, aí os analistas estão vendo o que vai acontecer lá na frente, né, por conta de uma nova onda que pode ser preocupante do Covid, que agora essa preocupação meio que já passou, e aí você tem essa volatilidade, né, no mercado financeiro. É verdade. Écio, muito obrigada e até amanhã. Um abraço a todos, até amanhã.